Boa noite, pessoal. Aqui é Daniela França falando, em nome do Herpetologia Segundo as Herpetólogas, que é uma proposta feminina de divulgação científica e educação ambiental. Então, vamos lá. Como é que esse projeto surgiu? Então, esse projeto surgiu exatamente há mais ou menos um ano atrás, na verdade, um pouco mais de um ano atrás. Foi naquela semana, do ano passado, onde tiveram os primeiros cortes, do CNPq. Todo mundo ficou super assustado, sem saber o que fazer. Estava tendo um alvoroço geral na ciência, todo mundo desesperado mesmo, com medo das bolsas serem cortadas, com medo do financiamento das pesquisas serem cortados, e era um risco real que a gente está vivendo até hoje, infelizmente. E aí a gente estava vendo todas essas manchetes de jornal, com cortes na CAPES, cortes no CNPq, todo mundo com muito medo. Aqui no Museu de Zoologia estava todo mundo com esse medo real. E o que aconteceu? Todo mundo, os cientistas do Brasil, eles ficaram com um sentimento de impotência muito grande. A gente aqui, a mesma coisa. E começamos a nos perguntar o que a gente estava fazendo de errado, porque se a população não fazia nada, os cortes estão sendo feitos, e inclusive até hoje isso está acontecendo, Os cortes estão sendo feitos, eles estão acontecendo, a população não faz nada, ninguém se revolta, ninguém sai do lugar. Então a gente imaginou que a gente precisava fazer alguma coisa, primeiro, para conversar com a população e explicar o que é que a gente faz, Então a gente teve esse sentimento de impotência, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que a gente podia fazer, mas tinha vontade de fazer algo. Precisava ser algo inovador, porque tem várias pessoas que trabalham com divulgação científica e já são pessoas muito competentes, que fazem divulgação científica com muita competência, mas a gente queria fazer alguma coisa que fosse inovador, porque, como eu falei, projetos de divulgação científica a gente já tem bastante, E tinha esse fator também de que a herpetologia brasileira ela foi historicamente ocupada por homens. E é engraçado isso, que essa ocupação, apesar da gente ver isso sendo muito divulgado desde que a gente é estudante de biologia, de que existem mais herpetólogos do que herpetólogas, a gente já conseguiu ver no congresso desse ano, e em vários outros que eu tenho frequentado, que na verdade existe o mesmo número de herpetólogas e herpetólogos. Mas, na verdade, as herpetólogas elas são menos divulgadas, o trabalho delas é menos divulgado do que o trabalho dos homens. E os homens também, na mesma linha, são as principais referências nos estudos sobre o assunto. Então, por mais que a gente tenha também, hoje, dados de que as mulheres publicam muitas vezes até mais do que os homens aqui no Brasil, em diversas áreas diferentes, o que acontece é que as mulheres são menos citadas, As mulheres, elas são menos... elas têm menos visibilidade do que os herpetólogos homens, e não só os herpetólogos, como todos os outros cientistas também, todas as outras áreas da ciência. E aí a gente veio, essa ideia de criar o Herpetologia Segundo as Herpetólogas, ela veio de observação de alguns outros problemas também, além dessa questão da gente não falar com a população, da gente querer divulgar a ciência, porque a gente achava que a população não sabe o que a gente faz, Então a gente viu que o avanço do feminismo, o avanço do feminismo ele existia, mas as mulheres ainda estavam com baixa representatividade em vários espaços. Que as redes sociais elas podem refletir a realidade sobre esse assunto e ainda serem usadas como ferramenta na divulgação científica e educação ambiental, principalmente na área de herpetologia, a qual possui como grupo-alvo, como grupos-alvo, répteis e anfíbios, dos quais a maioria das espécies é marginalizada e discriminada pela população. E também outro problema que a gente observava já há algum tempo é que a representatividade feminina na divulgação científica de herpetologia é baixa. E que mesmo nos grupos de Facebook as mulheres não se manifestam ou participam de forma mais ativa por medo ou por acharem a própria opinião desnecessária, fenômeno explicado pela síndrome da impostora. Então, várias mulheres, isso a gente sabe depois de várias conversas no meio, com várias herpetólogas, com várias mulheres dessa área, que muitas vezes as mulheres se auto-boicotam por acharem que não são tão capazes quanto os homens. E isso muitas vezes é por falta de exemplos, Falta de exemplos de mulheres que façam acontecer.
Então a gente, no meio de tudo isso, dessa questão da divulgação científica, no meio da gente trabalhar com animais que são muito marginalizados pela população em geral, que são os répteis e anfíbios, vistos como demônios muitas vezes, principalmente as serpentes, né? E então também essa questão das mulheres precisarem um pouco mais de divulgação, né? E precisarem fazer divulgação e precisarem ser divulgadas também, seus trabalhos divulgados. Nós criamos em 3 de agosto de 2018, o Herpetologia Segundo as Herpetólogas. Esse aqui, inclusive, é o desenho original. Quem nós somos? Então, a gente tem aqui a doutora Natália, né, que aqui a gente é uma foto antiga já, que ela era mestre ainda, mas era doutora já, a doutora Natália, do Instituto de Biociências da USP, Laboratório de Herpetologia do Museu de Zoologia da USP. A Ana Paula, que é doutoranda no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade do Estado do Mato Grosso. A Jéssica Albuquerque, que é mestranda em Biologia de Água Doce, lá do INPA. Doutora Laura Alencar, que é pós-doutoranda no Laboratório de Macroecologia e Macroevolução do Departamento de Ecologia da Universidade de São Paulo. Dani Genari, que está aqui, minha xará, aqui mestranda no Instituto de Biociências da USP, do Laboratório de Herpetologia do MUSUSP. A doutora Sara Manja, que é pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório Mapinguari, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A professora doutora Marcélia Basto da Silva, Departamento de Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. E eu, que sou pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Herpetologia do Museu de Zoologia da USP. Então a gente tem alguns objetivos, claro, né, como todo bom projeto. Nosso objetivo principal é promover divulgação científica e educação ambiental sobre assuntos de herpetologia, além de ressaltar a atuação e o protagonismo feminino na produção de trabalhos sobre o mesmo tema. Os objetivos específicos, o primeiro deles, né, sensibilizar a população sobre a conservação dos répteis e anfíbios de forma simples, informativa e lúdica, para que conheçam a riqueza da herpetofauna brasileira e aprendam a valorizá-la sem temê-la. Outro objetivo é demonstrar que a produção científica feminina no Brasil na área de herpetologia é tão densa e de qualidade quanto a masculina, e que há um viés na valorização das pesquisas produzidas por autoras do sexo feminino, principalmente quando as mulheres lideram o trabalho. Então, é esse segundo objetivo aqui, é muito importante a gente prestar bastante atenção nele, que a gente não quer simplesmente tirar o espaço dos homens, nós queremos apenas nosso próprio espaço. E com isso a gente está tentando mostrar que a pesquisa feita por mulheres, né, por herpetólogas aqui no Brasil, elas são tão boas quanto as pesquisas que os homens fazem, né? Principalmente aquelas pesquisas que são lideradas por mulheres, essas precisam ser ainda mais ressaltadas, para mostrar que tem mulheres na liderança, tem mulheres chefes de laboratório, tem mulheres mestrandas, mulheres doutorandas em todas as áreas de pesquisa da herpetologia, né? Mostrar também que assim como outras profissões que exigem mais força física e coragem de lidar com desafios atípicos cotidianamente, a profissão de herpetólogo pode e deve ser ocupada por mulheres, né? Mesmo aqueles estudos que exigem mais força de campo, tanto as pesquisas de campo quanto as pesquisas de laboratório, todas elas podem ser ocupadas tanto por homens quanto mulheres, né? E encorajar meninas e jovens mulheres a ingressar na carreira científica, estimulando-as, incentivando-as e divulgando oportunidades em sua formação escolar e acadêmica. As nossas principais ferramentas, então, hoje em dia são as redes sociais, né? A gente tem páginas em 3 redes sociais, que são Twitter, Instagram e Facebook. Nós agimos mais no Facebook, porque ali é possível que a gente publique os textos um pouco maiores, então, principalmente quando são postagens mais compridas, a gente tem a tendência a publicar mais no Facebook, né? Temos postagens tanto de divulgação científica quanto de educação ambiental, como aquelas postagens sobre homenagem a herpetólogas, contando a história de herpetólogas, falando da importância delas na área em que elas pesquisam. Como fazemos divulgação científica e educação ambiental? Então, como é que a gente age para ter um alcance bom e para conseguir mostrar, né, que a herpetofauna não é monstruosa, não, que as sucuris não comem gente, esse tipo de coisa, que é tão difundido por aí, né? Então é muito complicado, primeiro, a gente lidar com a educação ambiental e divulgação científica com répteis e anfíbios, porque são animais que são rodeados por lendas populares, né? Então as pessoas
costumam acreditar nessas lendas como se fossem verdades mesmo. São histórias que são passadas de pai para filho, de mãe para filha, né? As avós contam aquela história que a cobra mama, né? Que a caninana ela corre atrás. Então tem muitas histórias, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas que são difundidas para a gente poder educar e não simplesmente afastar a população da gente ainda mais, né? E não afastar a população desses animais ainda mais também. Então a gente faz isso, né? Mostrando que a herpetofauna não é monstruosa, levando informações de fácil entendimento para o público não acadêmico. Então, se um dos nossos objetivos é fazer divulgação científica e educação ambiental, não adianta a gente ficar usando termo técnico, né? Termo técnico, nós que somos especialistas vamos buscar nos artigos científicos, né? Então a gente quer que essas informações sobre os répteis e anfíbios, que elas não são levadas à população comum, que elas cheguem a essa população que não é acadêmica, né? A essa comunidade não acadêmica. Então a gente precisa falar numa linguagem que eles consigam entender. A gente não adianta ficar falando um monte de termo técnico que essas pessoas não vão entender e a gente não vai fazer divulgação científica e muito menos educação ambiental. Então, para a gente conseguir comunicar, precisamos falar numa linguagem comunicável, uma linguagem que as pessoas possam entender e todo tipo de pessoa, tanto crianças quanto idosos. Então, é muito legal a gente ver que temos vários seguidores que não são da academia, né, que são de várias idades, tem velhinhas de 80 anos que comentam nossos posts, tiram dúvidas, e isso é muito importante porque é exatamente esse público que a gente mais quer atingir. A gente usa bastante posts com belas fotos, principalmente sobre os animais mais temidos. Então o pessoal tem medo de sapo, tem medo da sucuri, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar informações sobre esses animais, mostrando o quanto eles são bonitos, né? Mostrando sempre fotos muito artísticas, fotos mais bonitas, que mostrem que esses animais eles também podem ser admirados, né? Apesar de não fazer parte da tão admirada fofofauna, eles também podem ser admirados como muito belos. Basta a gente olhar com os olhos certos. Posts sobre espécies raras ou pouco conhecidas pela população também. Então, quando a gente pergunta se as pessoas conhecem cobra, o que elas vão falar? Vão falar que, eu conheço a cascavel, a jararaca, a caninana, no máximo, né? O sapo, eu conheço o sapo cururu, a perereca de banheiro. Então, a gente mostra também essas fotos, né, imagens, e falamos nos posts sobre as espécies que são mais raras ou pouco conhecidas, para que as pessoas tenham noção da riqueza e da abundância, né, de espécies que a gente tem aqui no nosso país. Informações sobre dúvidas enviadas por seguidores também. Então, uma coisa que é muito importante é manter sempre o canal aberto entre o grupo que coordena a página, né? Nós somos 8 mulheres, então a gente deixa sempre esse canal aberto dos seguidores para eles virem falar com a gente, tirar dúvida, porque é importante que eles vejam que nós estamos ali para tirar as dúvidas deles e para levar um conhecimento que eles precisam ter, que não é só porque não são herpetólogos, que esses conhecimentos não são interessantes para eles também. E o canal aberto também com as herpetólogas, porque nós gostamos muito de dizer uma coisa que não existe nenhuma verdade maior que essa, que o Herpetologia Segundo as Herpetólogas é de todas as mulheres que querem ser herpetólogas ou que já são herpetólogas, né? E também de outras mulheres que queiram saber sobre ciência. Então, o nosso trabalho ali, além de fazer educação ambiental e divulgação científica, é promover o protagonismo das herpetólogas todas. Então, é uma página que não é nossa, é de todas as herpetólogas, para divulgar o trabalho de todas as herpetólogas. Então, deixamos sempre esse canal aberto das mulheres que fazem herpetologia, de chegarem a gente e mostrarem seu trabalho e pedir que a gente divulgue o seu trabalho. A gente quer muito divulgar o trabalho de todas essas mulheres. São trabalhos maravilhosos, né? E estão trazendo coisas muito ricas pra gente, e a gente vai ver daqui pra frente mais algumas coisas. Outra coisa, nunca julgando pessoas que agem por ignorância ou falta de conhecimento, que é muito comum em redes sociais, é que a gente veja os haters, principalmente, né? Pessoas que vêm e começam a agredir gratuitamente por agredir. Então a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com essas pessoas, para não criar um ambiente hostil para outras pessoas que não estão fazendo a mesma coisa. E muitas vezes, aquelas pessoas que agem por ignorância, falam, essa cobra, vocês estão achando bonita, eu mato tudo. Né? Então a gente tem que achar sempre um jeito eficiente, um jeito mais empático de falar com essas pessoas, para que elas mudem de ideia, porque a nossa intenção, né, na parte da educação ambiental, é fazer com que as pessoas parem de odiar tanto as cobras. Se a gente responde à mesma altura, responde com outra agressão, a gente não vai conseguir fazer isso, né? Então, a gente tem sempre que achar um meio termo
de um jeito muito paciente, inclusive, de conversar com essas pessoas e falar, então, meu amigo, você não precisa matar, tem outras formas que você pode fazer. Não precisa odiar, são animais como outro qualquer, e eles precisam de respeito, fazem parte do meio ambiente, então tem vários jeitos que a gente acaba desenvolvendo de falar com esse tipo de pessoas. O uso de linguagem simples e métodos didáticos para o público, né, como eu falei, então é um público, a gente tem milhares de seguidores que são biólogos, vários outros que são herpetólogos, mas a gente tem a nossa grande maioria de pessoas que não é da área. Então eles precisam entender, inclusive na hora da gente descrever um artigo científico, a gente precisa traduzir aquele método, traduzir toda aquela linguagem para uma forma com que essas pessoas vão conseguir entender. A linguagem atual também, né? Então muitos cientistas, muitos colegas nossos até criticam isso, o uso de memes, o uso de gírias, mas a gente usa bastante, e isso também é uma forma da gente aproximar as pessoas e chamar a atenção para o nosso conteúdo, porque o que a gente quer é que esse conteúdo chegue, né, às pessoas, que ele seja difundido. Então, pra gente, as curtidas e os seguidores, eles têm um significado diferente do que para esses Instagramers, esses YouTubers têm, né? Eles querem só seguidores para ganhar dinheiro. A gente não, a gente quer divulgar ciência e educação ambiental. Claro que se ganhasse dinheiro seria ótimo também, mas ainda não é nossa realidade, né? Mas se a gente conseguir, pelo menos, passar essas informações de uma forma eficiente para o público, a gente já está sendo vitorioso, né? Paciência e empatia sempre em primeiro lugar também, né? Entender, por exemplo, que uma pessoa que é da roça, lá no interior do Amazonas, ela não vai conseguir ver uma cobra da mesma forma como a gente, que tem educação, já tem a educação científica, enxerga a cobra, né? Então a gente precisa ter sempre empatia e ver o lado da outra pessoa. Quem é aquela pessoa que está comentando? Quem é aquela pessoa que está falando aquela besteira? Por que ela está falando aquela besteira? A gente não pode só bater de frente e não saber o contexto todo. Então isso é tudo muito complicado, mas a gente vai aprendendo com o tempo que a gente precisa, como eu falei, trazer essas pessoas para o nosso lado, né? Para o lado dos animais e não espantá-las. Como promovemos o ativismo para a desigualdade dos sexos, ou seja, o feminismo, que, como eu disse, a gente não quer invadir o espaço dos meninos, né, dos homens, dos herpetólogos, queremos só igualdade. Então é isso que é o feminismo, né? Se alguém ainda tem dúvida do que é, feminismo não é a superioridade feminina, a gente só quer igualdade. Então como é que a gente faz isso aqui no Herpetologia Segundo as Herpetólogas? É a divulgação de trabalhos que contêm mulheres como autoras. Então, mesmo que a gente tenha um trabalho com 30 autores, se tiver uma mulher a gente já divulga, mas sempre exaltando a participação daquela mulher naquele trabalho. A divulgação de cursos, palestras, etc. sobre herpetologia ministradas por mulheres também. A apresentação de histórias de herpetólogas e seus feitos também. Isso sempre para inspirar as pessoas, mostrando histórias de herpetólogas, né? Incentivando meninas a começar a carreira científica e mostrando que ciência não é lugar apenas de homens, né? Apenas para homens. Também nos mostrando acessíveis, empáticas e abertas a discussões, tanto com homens quanto com mulheres, né? Inspirando com bons exemplos, né? Por isso que a gente mostra tanto essas herpetólogas e suas trajetórias de vida e de pesquisa, e fazendo feminismo não agressivo, né? Ou seja, os homens eles são bem-vindos na página, eles têm várias formas como eles podem participar das postagens, principalmente a gente já teve várias postagens de alunos, de amigos homenageando herpetólogas, contando sobre a história delas, né? Isso é bastante legal. E não desqualificamos o trabalho masculino. Então, além das redes sociais, a gente faz palestras, em breve a gente vai dar alguns cursos também, a nossa equipe, somos mulheres distribuídas em quase todo o Brasil, então a gente vai conseguir fazer cursos em várias regiões do Brasil também, por causa dessa distribuição nossa, né? E então a gente, nas redes sociais a gente está assim hoje, não tem mais 11 meses, né? A palestra está um pouco desatualizada, que ela é do Congresso, mas esses números eu atualizei agora mesmo. A gente já tem um mês, mais ou menos, e quase 2 meses, né? Então no Twitter, que é a rede que a gente menos atua, a gente tem 315 seguidores, 154 tweets. No Instagram é a segunda rede que a gente mais atua, a gente já tem pouco menos de 4.500 seguidores, 249 publicações. E o Facebook é a nossa maior linha de ação, né? A gente já acabamos de completar 7.000 curtidas, né? 7.061 seguidores, e ali a gente já tem mais de 250 publicações.
ali que a gente publica os textos maiores, principalmente de educação ambiental e divulgação científica. Por incrível que pareça, e eu acho que isso aqui é um resultado muito interessante para mostrar que os homens a gente tem feito da forma certa e não temos espantado os homens, que essa não é a ideia, né? Então a maioria dos nossos fãs, inclusive do Facebook, são homens, 53%, né? Alguns dados aqui para vocês. Nós somos seguidas em 45 países. A gente fez um questionário também, essa palestra ela foi, em primeiro lugar, publicada, ela foi apresentada no Congresso Brasileiro de Herpetologia, né? Então aplicamos um questionário num grupo de WhatsApp que tem mais de 250 mulheres herpetólogas, né? Para tirar algumas dúvidas que a gente tinha, que eu tinha na época que eu tive a ideia do grupo, e aí a gente quis confirmar se essas dúvidas elas realmente faziam sentido, né? Então aqui tem os resultados, alguns dos resultados do questionário, né? Quem são as herpetólogas brasileiras? Então a gente tem que a maioria delas, né, quase 50%, elas estão na faixa etária de 23 a 30 anos. Nisso aqui está a maioria de estudantes de graduação, já graduadas, estudantes de mestrado e doutorado também. A maioria delas faz parte de universidade pública, né? E isso, a maioria delas está dentro da pesquisa científica que faz parte de universidade pública. Outra pergunta é se as herpetólogas fazem educação ambiental e como. Então, a maioria delas faz educação ambiental, mais de 74%, né? Como é que elas fazem? Feiras de educação na graduação, palestras para grupos específicos ou diversos, projetos de educação ambiental em empresas privadas, monitoria em trilhas guiadas, educação ambiental para conservação de espécie foco. E o engraçado é que 78% das herpetólogas fazem educação ambiental e divulgação científica, e ninguém sabe disso, porque elas não são divulgadas, né? Então, é uma das coisas que a gente tem feito com bastante frequência no H2H também, mostrando o trabalho dessas mulheres. As herpetólogas fazem divulgação científica, né? Então, esse número que eu mostrei para vocês. Outra pergunta que a gente fez foi se a divulgação científica pode mudar a forma que a sociedade enxerga a ciência e os cientistas como um todo. Então, 100% das mulheres que responderam o questionário disseram que sim. Então, mudar principalmente essa forma com que a sociedade enxerga o cientista, né? Aquele cientista de jaleco branco, homem, barbudo, com cabelo bagunçado, né? Então, mostrando também que as herpetólogas e as outras cientistas, elas podem ser mulheres, tatuadas, né? Com cabelo colorido, então qualquer um pode ser cientista. A educação ambiental é importante na desmistificação e conservação dos répteis e anfíbios? 100% das mulheres que responderam disseram que sim. E que você acha que as redes sociais podem ser um importante canal de divulgação científica e educação ambiental? Também 100% disseram que sim, confirmando que a gente já sabe, né? Que a gente, usando as redes sociais da forma certa, a gente pode ter um canal muito interessante de divulgação e educação ambiental. Isso aqui é muito interessante a gente ver e refletir bastante sobre isso, né? Essa pergunta é bem chocante. Se você se sente à vontade para opinar ou participar em discussões nos grupos de herpetologia do Facebook, quase 63% das mulheres disseram que não se sentem à vontade. E por quê? Por causa do pedantismo dos participantes, principalmente dos homens. E teve outra resposta muito interessante que a gente viu aqui, que é, na verdade, não gosto e acabo não vendo o que se passa nas páginas de herpetologia. Parece que já está tomada de herpeto-facebookianos, prontos para identificar animais por foto e se mostrarem fodões, preguiça e vontade zero de competir por isso. Então, várias mulheres deram respostas mais ou menos nessa linha, né? Isso aqui é muito preocupante, a gente pensar que muitas vezes mulheres herpetólogas que poderiam estar contribuindo de forma muito legal nas discussões, elas estão fugindo disso, deixando de contribuir por medo da reação ou por não quererem se desgastar com esse tipo de reação nos grupos de herpetologia. Já percebeu comportamentos machistas e hostis nesses grupos de Facebook? Mais de 70% das mulheres já perceberam. E se sim, já deixou de participar desses grupos ou de discussões nos mesmos por esse motivo? 66,7% das mulheres deixou de participar dos grupos ou das discussões por causa desse tipo de comportamento que elas observaram. E outra pergunta, se sentiria mais à vontade de participar dessas discussões e divulgar o seu trabalho em uma página administrada apenas por herpetólogas do sexo feminino, como é o caso do H2H. E isso aqui deixou a gente feliz e triste ao mesmo tempo, porque triste porque mostra que se elas não estão se sentindo à vontade em outros lugares, é porque estão sendo hostilizadas, né? E felizes porque as mulheres estão confiando no nosso trabalho,
para divulgar o trabalho delas, né? Então 82% das mulheres confiam no nosso grupo para poder divulgar o trabalho delas como herpetólogas. Você acha que projetos como H2H possuem papel importante na valorização do protagonismo e participação feminina na herpetologia? Então 98% disseram que sim. Existe alguma divulgadora científica que te inspira de alguma forma? 54,2% também disseram que sim. E algumas sugestões e mensagens que elas deixaram pra gente é que a gente tem que continuar com isso, que muitas estão se sentindo inspiradas, muitas sentiram no Herpetologia Segundo as Herpetólogas esse espaço, né, para poder divulgar seu trabalho. Foi muito legal, principalmente na palestra do congresso, que a gente viu várias meninas chorando e depois vieram falar pra gente que se emocionaram bastante porque nunca se sentiram tão representadas. Isso também foi muito legal, né, da gente escutar e saber que a gente está fazendo de alguma forma a coisa certa e conseguindo, ou pelo menos tentando representar essas mulheres incríveis que a gente tem na herpetologia brasileira, né? Eu queria deixar esse desafio, então, né, eu e todas as meninas do Herpetologia Segundo as Herpetólogas, deixar esse desafio aqui, que é levar a ciência para todas as mulheres, né, de todas as classes, de todas as cores, de todos os tipos, qualquer uma que se identifique com o sexo feminino, né? Então precisamos olhar para as outras minorias também, para as negras, para as trans, para as periféricas, para as pobres, para as indígenas, para as imigrantes, etc. Eu queria ler um texto para vocês. E eu queria ler um texto aqui para as meninas. Então, é em homenagem a todas as mulheres cientistas, principalmente as biólogas, principalmente as herpetólogas. Eu escrevi esse texto aqui, que algumas pessoas já devem conhecer, que saiu no Mulheres na Ciência esse ano. E foi baseado nas minhas próprias experiências e nas experiências de várias amigas que eu venho escutando esse tipo de coisa em vários anos, né? Coisas que nós escutamos, coisas que nós passamos. E eu espero que possa levar algum tipo de sentimento bom e de inspiração para todas as meninas que querem seguir nessa área de ciência. O texto chama Carta à Minha Pequena Cientista. Minha pequena cientista, preciso te contar sua vida. Desde que nasceu, vi seus olhinhos brilharem como estrelas a cada nova descoberta. Você nasceu para isso. Você cresceu para isso. Inventou brincadeiras em que salvava o mundo de asteroides e epidemias. Desbravou a mata em busca de aventuras e de descobertas de organismos novos. Sonhou em inventar, criar, melhorar, estudar, estudar, estudar. Conquistar o mundo. Você nasceu para isso, como toda criança. Mas tenho que te dizer, minha pequena cientista, o mundo não te receberá bem com sua rebeldia criativa de quem devora livros e soluciona problemas. Dirão que você deve ser modelo, que deve aprender a cuidar da casa, que deve se casar e aprender a agradar seu marido, que não deve ser diferente para não chamar a atenção, pois onde já se viu mulher querer aparecer? Dirão que sua nota 10 em matemática não é possível, você é uma menina, e que não pode ser verdade que prefira dicionários a histórias de princesas em castelos encantados. O mundo não é encantado. Ele não entenderá você. Quando crescer, minha pequena cientista, será bióloga e vai querer estudar as cobras, mas te dirão que você não pode. Seria legal que estudasse bichos mais delicados, como você. Estude passarinhos. Não vá para campo sozinha com outros homens. Você não consegue, esse trabalho é difícil. Não posso mais te orientar, minha namorada tem ciúmes de você. No meu grupo de estudo só aceito meninos. Meninas são instáveis e sensíveis demais. Você não vai conseguir terminar sua pesquisa com um filho no colo. Isso, então não tenha filhos. Filhos atrapalham a carreira. Seja organizada, doce, maternal, calma e agregadora em seu laboratório. Deixe a objetividade para seu colega. Mas eu sei, pequena cientista, você não escutará ninguém. Aquele tanto de rebeldia que nasceu e cresceu, assim como você, não te deixará desistir. Te chamarão de bruxa, de brava, de bruta, masculina. Te chamarão de puta, mas você não desistirá. Cada palavra alimentará sua alma e sua vontade de aprender, descobrir, entender. Haverá dias difíceis, pequena cientista. Dias em que te obrigarão a usar um vestido cor-de-rosa no lugar de suas botas de solado grosso. Dias em que te farão ficar calada. Dias em que te farão chorar. Nesses dias, pensará em desistir porque o mundo insiste em te machucar e te dizer que não pode ser o que nasceu para ser. Nesses dias, lembre-se de Marie, de Berta, de Rosalind, de Mary, Diane, Elizabeth, Marian. Lembre-se de cada cientista que deu sua vida para mostrar que sim,
podem nos fazer chorar, gritar, podem nos prender, podem nos bater, podem até deixar-nos sem comer que não mudamos de opinião. Tentarão te calar, te imobilizar, não deixe, se esforce, se levante, chore, mas se inspire, você vai conseguir. Será a grande cientista que sempre quis ser e ainda será a grande mulher que o mundo tanto temeu, mas que o salvará. Minha pequena cientista, dou-lhe de presente a coragem e a força de todas as bruxas do mundo. Dou-lhe o mundo. Tome, ele é seu. Com carinho, a grande cientista que você se tornou. Aqui um pouquinho de quem são as herpetólogas brasileiras. Claro que não é nenhuma amostra de todas elas, né? Como eu falei, só nesse grupo de WhatsApp onde a gente divulgou o questionário, são mais de 250 mulheres, né, na herpetologia. É bastante coisa. Aqui vai um recado da Berta Lutz, né, que é a nossa grande herpetóloga e uma das primeiras feministas que realmente fizeram muito pelo feminismo aqui no Brasil, inclusive pelo voto feminino. Né? Quem não conhece, procura a história dela, é uma história maravilhosa. Nossa primeira cientista brasileira, né, que é recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo, é denegar justiça à metade da população. E que educação e ciência não são balbúrdia. Muito obrigada. Aqui deixo os nossos contatos, né, do Instagram, do Facebook, do Twitter, os nossos contatos, meus contatos pessoais também, o e-mail do Herpetologia Segundo as Herpetólogas. E falar para vocês que quando vocês publicarem, principalmente coisas no Instagram sobre herpetologia, principalmente fotos, trabalho de campo, marquem lá o H2H, tá? Que a gente replica lá nas nossas redes sociais, porque como eu falei, nosso principal intuito é divulgar o que vocês, herpetólogas, fazem. Então sejam bem-vindas, o projeto é nosso, estamos aí. Muito obrigada, agradeço o pessoal da Herpetorama pelo espaço, agradeço vocês por terem assistido aí a palestra, tá bom? Valeu, beijo!